Então, eu que me sinto absolutamente em estado de gratidão pela oportunidade de estar conversando e trocando impressões sobre um tema tão importante que é a violência política. Primeiro que existem várias violências que atingem as mulheres. A violência de gênero, ela adquire várias cores, ela adquire vários trajes, eu diria. Nós temos a violência doméstica, a violência obstétrica, a violência, a violência institucional, a violência política. E esta semana nós aprovamos um projeto denominado Mariana Ferri. Um dos projetos que foi aprovado é um projeto de minha autoria e da bancada das parlamentares do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores na Câmara Federal. Então, que apontava sobre a necessidade de enfrentarmos também a violência nos processos judiciais. Mariana Ferri, ela foi revitimizada, e é um processo de revitimização das mulheres. Então, é uma cadeia de vitimização que vai aparecer em todas as violências, que é como se uma violência puxasse outra violência. E a partir daí nós vamos construindo esta cadeia, onde se busca, por fim, silenciar as mulheres ou desconsiderar a sua própria fala. O silenciamento das mulheres, ele é uma das expressões muito intensas de violência política, como também é uma expressão muito intensa de violência dos mais variados aspectos. Ou seja, a violência, o silenciamento das mulheres que são vítimas de violência doméstica, o silenciamento das mulheres que são vítimas de violência sexual, sempre se busca impor o silenciamento, que é parte da cadeia de vitimização que as mulheres sofrem numa sociedade patriarcal, sociedade que não fez o luto do colonialismo, onde os donos da terra se sentiam donos também das mulheres, das crianças. A legislação desse país já possibilitou que homens pudessem castigar fisicamente mulheres e crianças. A legislação desse país impediu até pouco tempo atrás, pouco tempo histórico atrás, que nós pudéssemos votar. E já, de certa forma, legitimou o estupro quando o estuprador se dispunha a casar com a mulher. Então, portanto, nós estamos vivenciando este processo de como se nós não fôssemos seres humanos. É uma desumanização simbólica que é tecida com os fios do patriarcalismo, que são alimentados pelos fios do patrimonialismo. O sentido de achar que as mulheres pertencem, que nós não somos donas dos nossos próprios corpos. Eu penso que os homens, quando nascem, eles são sempre donos dos seus corpos. E nós lutamos todos os dias para dizer que os nossos corpos são nossos corpos. Então, portanto, quando as mulheres rompem com a construção de gênero e busca subalternizá-las e colocá-las no lugar específico dos lares, o lugar doméstico, é como se o lugar doméstico, o lugar da casa, os serviços domésticos não remunerados, eles fossem caracterizados como algo a ser feito pelas mulheres. Quando as mulheres rompem isso, tem várias formas de tentar cessear. Nós temos, por exemplo, um sentimento de culpa que se impõe sobre as mulheres a partir da dita ditadura da perfeição. Quando as mulheres erram em qualquer espaço, estão ocupando um espaço que foi designado pela lógica patriarcal como espaço masculino, elas erram porque são mulheres, não porque todo mundo erra. Então, há uma ditadura da perfeição que se impõe sobre as mulheres. Ao mesmo tempo, há as ditaduras da perfeição. É como se a sociedade dissesse: vai, ocupa teu espaço público, mas seu filho não pode adoecer. Mas você tem que estar disponível para o seu companheiro, para o seu esposo. Ah, mas você tem que estar com a casa intacta. É como se a mulher tivesse que absorver todas as funções que essa construção de gênero, que estabelece espaços específicos, e não são os espaços de poder, nem são os espaços públicos, tenta impor para as mulheres. Então, nesse sentido, são muitas violências que se acomete. Algumas não deixam marca na pele, mas deixam profundas marcas na alma, e não na alma só das mulheres atingidas diretamente, mas na alma de um país. Porque é impossível você construir uma sociedade de paz, uma sociedade onde você possa ter a inteireza humana preservada, se nós não rompermos com as violências de gênero que acometem as mulheres. Ou esse processo de desumanização simbólica, quando tenta se silenciar, se tira a possibilidade de você ser
é dona da sua própria voz. Quando te tentam dominar o corpo, é como se você não fosse dona do seu corpo, como se você não fosse dona do seu querer, do seu sentir, é do seu pensar. Essa condição de assujeitamento é uma condição daqueles que buscam dominar corpos e que estabelece uma violência, uma necropolítica sempre mais intensa para corpos específicos. Simone de Beauvoir tem razão quando diz que qualquer crise atinge o conjunto da sociedade, vai atingir mais as mulheres, vai atingir de forma mais impactante as próprias mulheres. E nós, quando rompemos tudo isso, e é preciso romper todos os espaços, todos os tetos e todas as paredes de vidro, porque a parede de vidro, ela significa que você não combate o que você não vê. E depois disso, por isso é preciso da visibilidade, para que possa ser combatido. A visibilidade às burcas invisibilizadas, aos véus invisibilizados, às mordaças invisibilizadas, para que nós possamos desconstruí-las ou romper esse nível de silenciamento e de domínio que querem nos impor a sociedade sexista. Mas, para além disso, quando a parede é de vidro e o teto é de vidro, e você não chega em todos os postos que a nossa humanidade permite que cheguemos, a culpa se tenta culpabilizar as próprias mulheres. Por isso que digo, para além da culpa de as mulheres que deixam seus filhos e têm que trabalhar, que se sentem culpadas porque o menino chora, essa culpa que é imposta e construída com esses fios que muitas vezes são sutis e às vezes não tão sutis, há também uma tentativa de culpabilizar as mulheres pela violência que elas sofrem. Então, quantas vezes eu vi mulheres vítimas de violência doméstica perguntarem onde erraram? E como nós vimos Mariana Ferrer, o que aconteceu dessa pessoa que é vítima de um processo de violência que é construído com a lógica sexista, com a lógica patriarcal, e simplesmente ela se transforma, ela é culpabilizada pelo que ela sofreu. E isso a gente vai ver também na subrepresentação política. Quantas vezes nós escutamos, não, vocês não estão nos espaços de poder porque as mulheres não querem. Então, eles definem, inclusive, o nosso querer. A lógica sexista, essa condição de uma sociedade ou de um parlamento, melhor dizendo, que é um pacto de casacas, de cartolas e de bengalas, de tentar definir o nosso querer. E aí se culpabiliza a mulher porque nós temos uma subrepresentação política. E, nesse sentido, você vai impedindo que a sociedade vivencie todas as formas de dominação. Porque os espaços domésticos sendo prerrogativa das próprias mulheres, isso significa dificultar a atuação pública. As mulheres têm uma dupla jornada, têm uma tripla jornada. Então, a subrepresentação política, ela é uma subrepresentação que é originada, que ela é causada por todos esses processos de dominação, que vem de uma sociedade que a mestiçagem é fruto do estupro, porque em todos os períodos traumáticos da nossa história, sempre houve uma violência de gênero, aliada a outras violências. Olha a ditadura militar, quantas violências de gênero ao corpo das mulheres, aos úteros que foram cometidos, dentro da violência da própria tortura, a própria tortura que atingiu o conjunto da sociedade. Vejam o estupro das mulheres, dos povos originários, vejam os estupros que foram provocados neste país, e uma mestiçagem que, via de regra, se origina do estupro. Então, portanto, isso causa uma subrepresentação política, e a subrepresentação política, como tudo na vida, dialeticamente é fruto e é semente, ela vai causar também uma perpetuação de uma subalternização das mulheres em uma concepção de gênero que não se quer avançar nela, porque há uma verdadeira generofobia, há uma nova terminologia, uma nova fobia, que é a generofobia. Não se quer falar de gênero, e se constrói uma narrativa no negacionismo da própria realidade e na construção de uma narrativa que não corresponde aos fatos, uma narrativa mentirosa, de que há uma ideologia de gênero, que não se pode discutir, fazer a discussão de gênero dentro das escolas, e busca se extirpar toda a discussão de gênero, perpetuando um processo de dominação em nome de uma família, como se a família fosse monolítica. Família não é monolítica, família carrega as desigualdades da própria sociedade. É no universo doméstico que as crianças são vítimas de violência, que as mulheres, em grande monta, são vítimas de violência. Portanto, há que se considerar aquilo que está na Constituição.
de concepção de família. É preciso proteger, que o Estado proteja a família, protegendo os seus membros de toda forma de discriminação, porque há relações de poder e há relações de violência dentro do universo familiar também. Então, quando se elege a família como alguma coisa única, monolítica, você também retrocede nos avanços que nós já conquistamos, inclusive a Lei Maria da Penha. E, por fim, dizer que essa violência política, ela se expressa na dificuldade das mulheres chegarem ao parlamento, mas no exercício do mandato parlamentar. A violência que as nossas mulheres, mulheres negras, mulheres trans estão sofrendo, que foram eleitas vereadoras, nós vemos inúmeras mulheres trans e pessoas trans, a grande maioria mulheres trans, que foram eleitas, o que indica que toda a realidade é grávida do seu contrário, é uma resposta ao obscurantismo que nos querem impor. E a violência, como se dissesse assim, não é esse o lugar que eu quero que você ocupe, o seu lugar não é esse. E aí tentar tirar as mulheres do lugar que foi conquistado com muito enfrentamento. É um pouco que Marielle dizia, não serei interrompida, porque fui eleita vereadora, e tentava interromper Marielle com balas, com um extermínio que ela sofreu, enfim, um atentado político, e mesmo assim não consegue interromper. Marielle continua dizendo, não serei interrompida, porque a sua fala e o que representa o seu corpo, a sua história dentro do parlamento, ainda estão basicamente e fundamentalmente muito vivos. E por dizer, então, que nós temos ainda no parlamento a tentativa de nos silenciar a todo momento, como disse a Arlete, de dizer assim, esse não é teu lugar, de colocar para as mulheres o espaço do cuidado. E o espaço do cuidado, eu penso que tem que ser ocupado por homens e mulheres, porque a gente não precisa de administradores que não cuidem. Lula dizia, preciso de um governo que cuide das crianças, cuide dos adolescentes, cuide dos trabalhadores, cuide do país. Portanto, não há nenhum demérito no cuidado, mas eles acham que as mulheres têm que estar em determinados espaços, e os espaços que eles elegem como os espaços mais decisivos e que mais decidem os rumos do país serem ocupados por homens. E eles não entenderam ainda que não vão nos calar. E eles não entenderam ainda que, às vezes, a gente põe o pé na porta, moço, põe o pé na porta, mas a gente vai ocupando os espaços para a construção de uma sociedade que só será livre, só será igualitária, só será justa se nós eliminarmos todas as formas de violência, e a violência política, que é a violência da representação, não apenas a violência política parlamentar, mas a violência política nas estruturas, nos cargos de representação sindical, de outros tipos de representação e de exercício da existência política. Por isso, não nos calarão, e por isso não continuarão marcando os nossos corpos com os ferros, como se fôssemos propriedade de quem quer que seja. A luta das mulheres é fundamental e estruturante para a construção de uma nova sociedade. Parabenizar o 8 de março, unificadas, do DF e do entorno.